Boa noite. Nos anos 90, um homem lançou o caos e o medo entre as prostitutas. O estripador de Lisboa matou 3 mulheres, cortou-as, tirou-lhes os órgãos e desapareceu sem deixar rasto. Portugal não estava habituado a este tipo de crime. Por isso, o FBI veio ao nosso país para ajudar a Polícia Judiciária a elaborar um perfil. Formou-se um gabinete de crise para apanhar o criminoso, mas o psicopata e serial killer nunca deixou um vestígio nem uma pista. Até hoje, a história e o mistério sobre este assassino ainda perduram na memória de muitos portugueses. Fica a conhecer a verdadeira história do estripador de Lisboa com os pormenores que nunca foram contados. Limpou o sangue que ainda tinha na mão na parede e desapareceu pela 3ª vez na escuridão. E desta vez para sempre. Consigo levou as vísceras de Maria João. Não deixou uma pista, um rasto, nem uma testemunha. Não deixou nada. Entre 1992 e 93, o estripador de Lisboa, protegido pelas trevas da noite, esventrou 3 prostitutas. Agrediu-as, cortou-as e tirou-lhes os órgãos. Subitamente, o medo e o caos invadiram Lisboa. Eu até tenho medo de ir para casa. Vou no táxi e vou sempre olhar para trás com medo que alguém me vá perseguir a casa. A Polícia Judiciária enfrentava pela primeira vez um psicopata e serial killer tirado a papel químico dos dossiês do FBI. Em comum, as vítimas tinham o facto de ser magras, baixas e morenas. 2 eram dependentes de droga e a outra do jogo. O estripador escolhia sempre locais públicos ou em barracões imundos usados por mulheres e homens que procuravam uma migalha de prazer ou na rua, tendo apenas a escuridão como testemunha. Acho que é mesmo uma pessoa que anda a fazer, portanto, a matá-las todas. Abre-as ao meio, conforme ele está a fazer, corta-lhes a garganta, massacras. É um homem perverso, muito inteligente, sem dúvida nenhuma. E não sei. Após o segundo crime, a Polícia Judiciária não teve dúvidas em estar a lidar com um psicopata e serial killer, o que o tornava duplamente perigoso. De um modo geral, estes indivíduos não têm sentimentos de culpa, nem remorsos, são inteligentes, manipuladores, sedutores e não aprendem com a punição. O estripador de Lisboa é um indivíduo que terá estas características gerais de psicopatia, não é? Um indivíduo com uma boa autoestima, um indivíduo com capacidade de comunicação, eventualmente até, não é? De se organizar. Geralmente são pessoas que não são vistas pelos outros nem como violentas, nem como possivelmente terem cometido aquele tipo de crime. São pessoas que observam os outros, não é? Que estão um pouco à parte, mas que os outros veem até como não sendo uma ameaça. Tina, 22 anos, solteira, assassinada em Póvoa de Santo Adrião, julho de 1992. A história do estripador começa assim com a morte de uma prostituta na zona de Odivelas. Foi a primeira a sucumbir às mãos deste predador. Até aqui, era apenas mais uma mulher da rua que aparecia morta. Parecia que seria um caso normal de homicídio, como acontece em muitos, com determinadas características. Tina de Valentina era uma jovem dependente de drogas duras. Segundo a família, injetava na altura cerca de 15 a 18 contos por dia. E era exatamente por isto que se dedicava à prostituição. Ia com qualquer um, independentemente do aspecto, da raça ou idade. Durante a noite, a prática da prostituição era feita em frente ao Pingo Doce da Póvoa de Santo Adrião. Não levava os clientes para muito longe desse local. Dizem as companheiras de rua que se os homens tivessem carro, iam para a chamada Zona das Fábricas.
Se aparecessem a pé, iam exatamente para o barracão onde foi encontrada morta a 30 de julho de 1992. Tina foi avistada pela última vez por volta da meia-noite. Estava sozinha na curva do costume. Coberto pela noite, o estripador observava, provavelmente como um lice estuda a presa. Terá sido nessa altura que o homem se aproximou dela, a pé, mas muito provavelmente com o carro bem perto. É a explicação que surge mais lógica, face ao que as vítimas faziam na vida, não é? Prostitutas de estrada, por assim dizer. Portanto, há ali um momento que necessariamente tem que se deslocar a pé. Isso aqui era tudo só quintas, hortas, quintarolas, e depois isto era pessoas que vieram para aqui, apanharam estes terrenos e estavam aqui, semeavam. Aproximou-se confiante e simpático. Se calhar já teria falado com ela e a amiga Maria João noutras alturas. Ninguém sabe. Mostrou-se interessado na sua companhia, mostrou-lhe o dinheiro e ela não terá pensado muito, levando-a para o tal barracão que pertencia a uma fábrica de limpar metais. Ao chegar lá, friamente, Tina terá começado a tirar a saia. Sem saber, o terror caía sobre ela. O estripador terá pegado num barrote de madeira que já lá estava, ou que ele colocou lá previamente, batendo-lhe com força no lado esquerdo da cabeça e face. Pela autópsia, Tina não resistiu muito, caindo logo para trás. Neste caso, o estripador não teve muito trabalho. Tina era de complexão fraca, mal nutrida e tinha grandes quantidades de droga no organismo. Ficou inconsciente, tal como aconteceu com as outras vítimas. Ainda pouco confiante, o estripador começou o seu trabalho demoníaco. Fez várias tentativas de cortes frustrados. Parecia estar numa espécie de experimentação. Finalmente, terá espetado um pau e rasgado a pele. O que foi possível determinar pela observação autóptica é que todas elas estavam vivas quando quando foram produzidas as feridas cortantes e cortoperfurantes e morreram em consequência dessas feridas e das lesões provocadas por esse instrumento. Tina tinha 2 cortes lineares verticais na zona umbilical, com cerca de 4 centímetros. A morte de Tina foi o que menos interessou ao estripador. O prazer que sentiu veio de outra vertente. Este caso ficou definido como sendo um caso de homicídio em série de tipo hedonista, ou seja, o indivíduo que retira prazer não da morte, do controle, de mostrar à vítima que decide quando é que ela morre ou não. Isso aí seria um homicídio em série tipo poder, mas sim de prazer de colocar, que tem a base, colocar a vítima num estado, portanto, inconsciente, sem se poder defender, portanto, sem ter qualquer consciência de que está a ser submetida àquele tipo de atos, e, portanto, para ele o importante era isso, mas sim ter tempo e poder executar no corpo da vítima uma série de atos que lhe dariam esse tal prazer. Em nenhum dos 3 casos foram encontrados vestígios de sêmen, portanto, o estripador de Lisboa não estava interessado em sexo, nem sequer roubava nada. A jovem guardava o dinheiro nos sapatos e, nessa altura, o dinheiro ficou à vista. No primeiro caso, não levou nada, apenas retirou o intestino delgado bastante, quase que em toda a sua extensão. Parece-nos que ele vai perfeitamente à vontade, quase que não vai com a intenção de matar, mas por qualquer razão essa intenção surge. A vítima é estrangulada, portanto, é agredida violentamente e vê-se que a seguir ele, portanto, despe-a e começa a sua tentativa de esventrar. E depois vê que o organismo resiste-lhe e então ele muda de estratégia. Em vez de raspar, perfura mesmo o organismo. Da maneira que ela estava, que só podia ter sido um fanático ou um maluco, não sei. Porque aquilo não se faz nem a um animal, na maneira que ela estava. Quando terminou o serviço, o homem saiu de novo por entre a noite, coberto pela escuridão e, quem sabe, coberto de sangue. Ninguém deu por nada. Em primeiro lugar, não sabemos se ele usava roupas para se proteger do sangue. Algum fato de macaco, algum fato de oleado, luvas de borracha.
Na altura não deveria haver daquelas luvas finas que há hoje, mas havia aquelas de lavar a louça, portanto também não... Portanto, não sabemos isso. Em segundo lugar, também não sabemos exatamente como é que ele se deslocava. Ou seja, todos os sítios onde apareceram os corpos das vítimas, poderia estacionar viaturas quase em cima do local. Fernanda, casada com filhos, assassinada em Lisboa, janeiro de 1993. Com o segundo caso, a morte de mais uma prostituta entre Campos, a Polícia Judiciária começou a entender que estava a lidar com algo pouco habitual no nosso país. Um assassino em série. A PJ pediu ajuda ao FBI, que veio a Portugal com uma bagagem cheia de ensinamentos. O pessoal do FBI que veio cá para dar, digamos, indicações. Eles vieram, creio eu, não estive presente, mas dar as indicações do que é que costuma ser o comportamento dos serial killers e tudo, enfim, toda a fenomenologia que acompanha essa atividade criminosa. Mas Portugal não é os Estados Unidos, nem Lisboa é Nova Iorque. Foi necessário adaptar estes perfis à nossa realidade. Com este crime, já bem mais macabro que o primeiro, o pânico instalou-se entre as prostitutas. O número de clientes baixou drasticamente. Até eles próprios dizem que têm medo quando vêm aqui. As mulheres da rua chegaram a baixar os preços dos seus serviços para metade e fazer mais horas de trabalho. A vida não estava fácil. Eu estou aqui toda a noite com 2 clientes feitos. Eu fiz 3 clientes. Ontem fui-me embora com um cliente. O caso tomou medidas dramáticas. A informação era cada vez mais confusa. Eles também dizem que é um BM azul, dizem que é um Alfa Romeo vermelho, dizem que é um Celica branco. Foi muitas hipóteses. 5 meses depois de ter esventrado o Tina, em pleno inverno, o estripador de Lisboa voltou então ao ataque, agora mais confiante e com mais conhecimentos. Desta vez, a vítima foi Fernanda. Prostituía-se nas traseiras da antiga Feira Popular, perto da estação da CP. Cheguei a viver com ela no quarto. Portanto, no quarto, na mesma pensão. Portanto, tinha uma menina, por acaso até tinha uma fotografia dela, não a tenho aqui agora. Tinha uma menina, na altura pequenina, já grandinha agora, mas convivi algum tempo com ela. A noite da Fernanda dividia-se num frenesim entre o local de trabalho e os bingos da Avenida de Roma e do Sporting. Jogava até ficar sem dinheiro. Estava viciada. Quando já não tinha nada, voltava ao local de trabalho para recuperar o que tinha perdido. Chegava a ficar até às 6 da manhã. Por ter sido mãe há menos de um mês e ter feito uma cesariana, estabeleceu que só fazia sexo oral, pelo menos por uns tempos. Nessa noite, a Fernanda fez 2 clientes e dirigiu-se ao bingo. Terá voltado, como sempre, por volta das 3 da manhã. Já nenhuma das colegas estava lá. Era tempo do estripador aparecer. A Fernanda encaminhou para o barracão pré-fabricado na Avenida 5 de Outubro. O local era usado por todas as prostitutas que trabalhavam com ela. Um local imundo e cheio de lixo. A cena do crime é um verdadeiro desastre. Porque ali estavam vestígios de não sei quantos homens, não sei quantas mulheres, porque era um local onde eles levavam os clientes e que era uma coisa lixeira monumental. Portanto, é muito difícil trabalhar nessas circunstâncias e de recolher provas significativas para a exame. Depois, o que tivesse sido recolhido a nível de impressão digital, creio que terá havido uma, ou sangue, ou cabelo, e depois é preciso comparar com alguém. Portanto, de facto, recolher, primeira fase, e depois comparar. Mas comparar com quem? Nestes casos aqui, o ADN, acima de tudo, serve de fator de eliminação. Ou seja, não, é possível depois, se chega à conclusão de determinada pessoa poderá ter sido, temos esse recurso e aí sim pode-se esclarecer o assunto em relação àquela pessoa e resolve-se uma suspeita às vezes infundada. Um gesto de Fernanda, um movimento, deu lugar a uma crueldade sem limites. Fernanda foi a mais maltratada de todas, ficando com a cara quase irreconhecível. Talvez por não ter qualquer tipo de droga no organismo, tentou resistir, mas ainda foi mais agredida com murros, pontapés e barras de madeira. Completamente desfeita, mas ainda a respirar, caiu por terra. Segundo a médica legista, Fernanda apresentava várias feridas na cara e na cabeça.
É uma vítima que riposta. Então, quando se apercebe que está numa situação de perigo, ela reage, ou pelo menos reage de forma defensiva. E ele, de facto, aqui dá-lhe muita pancada. Há aqui uma violência brutal sobre a vítima, uma violência tanta até conseguir prostrá-la no chão. Mais uma vez, o estripador não teve relações sexuais com a vítima. Limitou-se a puxar-lhe a camisola de lã para cima e a pegar, muito provavelmente, num gargalo de uma garrafa que levava com ele ou então encontrou no local. Assim, friamente, começou mais uma obra de puro sadismo. Com um objeto cortante, vai desenhando o corpo com alguma vontade, como se estivesse a observar o corpo a reagir aos seus cortes. Desenha de frente, atrás, até que começa a incidir os cortes de forma mais profunda, neste caso no abdômen, e rasga e retira-lhe e espalha-lhe os órgãos. O corpo desta prostituta apareceu com cortes no peito de 8 e 4 centímetros. Tinha um outro corte na região abdominal com 15 centímetros. Desta vez, o homem tinha puxado cá para fora pulmões, vesícula, fígado, intestinos, cólon, estômago e coração. Macabramente, espalhou os órgãos pelo pré-fabricado. Consigo, levou pequenas porções de entranhas. Eu digo que sou um fanático, só mesmo, uma pessoa mesmo doida que poderia fazer uma coisa dessas. Não vejo outra pessoa normal fazer uma coisa dessas. Eventualmente ele teria alguns conhecimentos em algumas manobras, por exemplo, conseguir retirar as vísceras sem as rebentar, etc., que requeria algum conhecimento, mas que podia não ser exatamente médico, podia ser de outra valência que lidasse com este tipo de coisas. Isso sim, isso foi falado. Após este crime, este homem investigador Ferreira Leite, com ordens vindas de cima da PJ, formou um gabinete de crise. É que já não havia dúvidas, a polícia estava a lidar com o serial killer. O perfil tinha tanto de macabro como de demoníaco. Nós mantivemos a investigação criminal na Brigada, portanto na secção, aliás, e depois criámos grupos, não muito grandes, para dar resposta a situações, ou seja, que não fossem interferir no trabalho que as pessoas tinham que fazer, da recolha de prova, por assim dizer. Criámos também um esboço para lidar com a comunicação social, para as pessoas estarem descansadas. Também, a certa altura, pela questão, enfim, dos arremedos de perfil, se pôs a hipótese de ser alguém que tivesse talhante, por causa dos cortes, enfim. Também tentámos fazer um levantamento, que não é fácil. Não é fácil, o nosso país não é muito fértil em registros. E, portanto, criámos, a nível do trabalho do perfil psicológico. Nada, simplesmente nada tinham sobre o estripador. Aparecia e desaparecia como se fosse um fantasma. O desenhador do laboratório, que fazia croquis das cenas do crime, teve uma participação, porque ele era um especialista de retratos robôs, ainda não havia, o computador era feito com, digamos, micas dos bigodes, dos cabelos, dos olhos, dos narizes. Ele tinha uma grande experiência, só que cada prostituta ou outra pessoa que indicava suspeito, era cada um. Houve, não faço ideia, dezenas de suspeitos e de retratos robôs que ele ia fazendo. Diziam que havia um retrato robô, mas a gente nunca chegou a ver. Nunca. E soubemos essa informação pelos jornais, não pela polícia. A PJ desdobrou-se de todas as maneiras possíveis para conseguir chegar ao homicida. A polícia aumentou em muito nas noites lisboetas. Maria João, 27 anos, solteira. Assassinada em Póvoa de Santo Adrião, abril de 1993. Apesar do esforço da PJ, o estripador de Lisboa voltou ao Póvoa de Santo Adrião. Desta vez, esperou apenas 2 meses. Parecia já não ter medo e a confiança terá atingido o topo de qualquer tabela. Há uma paragem, um arrefecimento, é chamado arrefecimento emocional entre cada crime que é cometido, e nessa paragem o que geralmente estes indivíduos fazem, executam, é uma avaliação, um estudo, uma avaliação de como foi feito, do que é que não funcionou bem e como é que devem continuar. Observavas, estudava os locais, conhecia os rituais. Maria João, que já conhecia por ser companheira de trabalho da primeira vítima, era o próximo alvo a cortar.
poderia ser, ou realmente saber exatamente que naqueles dias estava ou não estava, ou, que também podemos pôr a hipótese, foi lá hoje não está, volta amanhã, ou volta amanhã, até que esteja, porque entretanto a mente decidiu que era aquela pessoa que tinha que ser a vítima. A João drogava-se há muito tempo. Os pais colocaram-na fora de casa, acabando por se dedicar à prostituição para ter dinheiro para comprar droga. Estava altamente dependente e no dia da sua morte tinha, tal como Tina, droga no organismo. Para além de companheira de trabalho, era amiga da primeira prostituta assassinada, chegando mesmo a viver com ela durante uns tempos. Quando Tina morreu, prestou declarações à polícia. A João sabia melhor que ninguém que havia um serial killer à solta, mas continuou a receber clientes. Segundo algumas amigas, não recebia clientes a pé e fazia o trabalho no carro deles, num estacionamento ali próximo. Mas nessa noite, algo de diferente aconteceu. João encaminhou um cliente para junto de um armazém, mas resguardada de olhares indiscretos. O que terá levado esta rapariga a mudar o seu comportamento habitual, empurrando-a diretamente para os braços da morte. Ao ar livre, despiu-se completamente e ficou à mercê do seu carrasco. Como nos restantes casos, foi agredida brutalmente até perder os sentidos. Via-se que tinha levado uns muros, com certeza bem levado. Via-se que tinha levado assim. Estava com os olhos negros. O estripador, mais uma vez, terá pegado no gargalo de uma garrafa e mostrou toda a sua evolução, fazendo-lhe um corte com quase 50 centímetros. Um corte quase perfeito. A facada aberta. Aqui era tudo sangue, isto tudo cheio de sangue. E o que é que lhe fizeram? Não sei, abriram-no. Mataram-no, foi aberta de alto a baixo. Ele já leva mais órgãos, além de uma parte de um rim, uma parte do coração também, o intestino delgado, também o baço, se não estou em erro. Portanto, ele aí já se apropria de mais órgãos. Portanto, neste terceiro caso ele já está mais evoluído, aliás, até porque ele consegue que a vítima quase se esvaia em sangue. Portanto, há aqui um conjunto de cortes que levam a que a vítima perca todo o seu sangue. Como se viu, o sangue está espalhado, é mesmo sanguinário, de facto, neste terceiro caso. Os órgãos eram o seu troféu. Um comportamento muito frequente nos homicidas e ainda mais nos psicopatas. Os agressores podem levar alguns troféus, depende muito daquilo para o qual eles estão orientados. Neste caso era de facto o comportamento é tão bizarro que ele levou mesmo partes do corpo da vítima, mas podem levar outras coisas. Isso será uma forma dele próprio se apropriar do corpo, se apropriar de um objeto que ele conquistou ali e de o prolongar depois mais tarde, estando na posse dele. Prolonga essa sensação e exibe a si próprio. O regresso do estripador à zona de Odivelas trouxe novas ideias e alguns enigmas para os investigadores. Temos dois casos ali na zona da Póvoa de Santo Adrião e um em Entrecampos. Portanto, nos outros dois ainda podíamos pensar que a pessoa até morava por ali. Aliás, devo-lhe dizer que foi feito um inquérito porta a porta na zona. E é dos tais casos em que temos de tentar tudo. Ou seja, o caso de Entrecampos baralhou um pouco isto, porque, enfim, vamos pressupor que a pessoa não se desloca a transportes públicos, portanto, lá voltamos ao carro. Mas se abrimos a hipótese do carro para Entrecampos, então também temos que abrir para a Póvoa de Santo Adrião, então se calhar já não mora na zona, não é? Portanto, aí veio lançar mais um pouco de dúvidas. Das 3 cenas de crime, esta é que continua exatamente igual. Naquele canto foi encontrado o corpo da Maria João. Estava nu e esventrado. Mas antes ela terá tentado defender-se do estripador e gritou qualquer coisa como: "Luís, não me faças isto." Um grito que foi ouvido de um destes prédios. Se Luís era o verdadeiro nome do estripador, nunca se saberá. A verdade é que este local não estava tão contaminado como os anteriores. A Polícia Judiciária, mesmo com todas as suas limitações a nível de investigação e polícia forense, encontrou uma impressão digital, embora fosse da parte lateral do dedo, um cabelo e uma pegada feita com o sangue da vítima.
O que não é de admirar, já que este foi o mais sanguinário dos casos. O indivíduo, pronto, pisou o sangue e na altura desenhou, estava muito bem desenhado no solo. Então era uma bota típica de botas militares, botas de montanha? De montanha, exatamente, de montanha. Daquelas botas que se utilizam, que eu recordo-me que se utilizavam antigamente. E o número, tem ideia? Entre o 40 e o 42. E já dá para ter uma ideia da altura dele ou alguma coisa assim? Sim, dá ideia para termos pelo menos uma ideia da altura, de 1,70m, 1,75m, estará dentro daquele perfil que foi também traçado na altura. Quando pensamos em homicidas em série, lembramos-nos sempre das mensagens à polícia. Pequenos pormenores que para alguns podem ter um significado e que para outros não passam de obras do acaso. Isto acaba por ser um jogo para este indivíduo, que muitas vezes consegue, nestes atos que comete, demonstrar que é muito bom naquilo que consegue fazer. E é tão bom que nem sequer consegue ser identificado. É a ideia que ele quer mostrar, não é? E isso acaba por ser também uma forma de sentir poder, de sentir uma pessoa forte e segura de si. E lá está, quem é que de facto eles reconhecem como sendo representativos desse poder? Pode ser, por exemplo, quem representa a autoridade. Mas no caso da Maria João haviam pormenores que pareciam demasiado estranhos. 2 pormenores poderiam eventualmente dizer alguma coisa, ou não. Tinha havido uma evolução, desde aquela brutalidade e monstruosidade dos primeiros cortes, ou do corte no primeiro corpo, até que termina com um corte profundo, mas bem feito, e depois há aquele pormenor de maço de cigarros, um cigarro aqui e 2 em cruz, e eu disse, quanto a mim, isto é uma questão simbólica, ele disse, está terminada a minha obra. Para mim, a interpretação que eu encontrei foi a de representar, de poder, eventualmente, de representar os 3 homicídios. 2 da Cruz, que são o local daqueles 2, são próximos, um próximo do outro, um cruzado com o outro, e o terceiro na direção de Lisboa, que é o do Campo Grande. Ele limpou, terminou, pôs ali um corte correto, pôs os sinais dos cigarros e limpou a mão. Portanto, quanto a mim, é evidente que há muitas maneiras de nós dizemos que terminamos, mas isto fazia sentido na perspectiva de que seria o último homicídio que ele ia fazer. Certo é que após este massacre o estripador desapareceu tal como apareceu, do nada. O autor não pararia voluntariamente. E, portanto, uma das hipóteses era que acabou porque morreu, a outra era por ser preso. Não sabemos se o homem, finalmente, como terminou a obra, não fez mais nada, se foi embora, não era português ou podia ser português imigrado e foi-se embora, ou se morreu, não sabemos, pode ter morrido também, entretanto. Muito se falou sobre o desaparecimento do estripador, que era um camionista que por aqui passou, que esteve ou está preso. Seja como for, ninguém sabe ao certo. Se pode estar vivo, pode, mas é pouco provável. A polícia entregou-se completamente a este caso, nunca baixando os braços. Houve até suspeitos baseados no perfil. Apareceu uma pessoa que batia certo com aquele perfil, portanto foi considerado suspeito com base nisso e depois afastado porque não se confirmou. Estes casos aconteceram há cerca de 17 anos. Desde essa altura, muito evoluiu, tanto na investigação como na polícia forense. Se fosse hoje, muito provavelmente o estripador de Lisboa teria mais hipóteses de ser apanhado. O caso continua a povoar a cabeça de muita gente, tornando-se quase num mito urbano. Este é um caso exemplar, é um enigma e estou convencido que vai ficar enigma para sempre.